Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um ano inteirinho de saúde feminina ao vivo, aqui bem pertinho de você, né? Feliz Ano Novo! Hoje é o nosso primeiro programa ao vivo de 2003, né? Segunda-feira, 6 de janeiro, e nós vamos falar aqui sobre o coração das mulheres. Você sabe, eu já te disse isso, e a doutora que está aqui estava comentando comigo agora há pouco, que as doenças cardiovasculares significam hoje a primeira causa de óbito nas mulheres. Quer dizer, as mulheres morrem por doença cardiovascular. Muita gente pensa que é de câncer de mama, câncer do útero, morre de medo dos cânceres, descuida do coração. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, use a nossa central de atendimento. Está valendo já. Pode fazendo sua pergunta já, tá certo? 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os telefones da central de atendimento. Tem também o fax 50 51 34 68. Estou esperando a sua pergunta sobre o coração das mulheres. Vamos ver o que aconteceu em 6 de janeiro. Ó, o coração batendo aí. 1913 nasceu Loretta Young. Loretta Young era uma atriz famosa, você sabe, de Hollywood, e começou sua carreira nos tempos do cinema mudo. Nos anos 30, ela tinha um excelente contrato com a Fox e teve um envolvimento com o grande galã da época, Clark Gable. Já imaginou ter um envolvimento com Clark Gable? Bom, né? Durante The Call of the Wild. Seu sucesso continuou pelos anos 40. Em 1947, ela faturou um Oscar de melhor atriz pelo seu trabalho em The Farmer's Daughter. Ainda em 47, ela estreou o famoso clássico The Bishop's Wife, que é a mulher do bispo, né? Contracenando com Cary Grant, que fazia o papel de um anjo. Você lembra desse filme? É um filme de Natal, é um filme clássico mesmo. E David Niven também, que encarnava seu marido, o bispo, né? E que só pensava no dinheiro para construir a catedral dele. Bom, quando se pensava que a sua carreira ia entrar em declínio, ela se pirulitou para televisão, né? E aí, como pioneira da TV americana, ela brilhou por muito tempo com um programa chamado The Loretta Young Show, programa pelo qual ela recebeu inúmeros prêmios Emmy, o Oscar da televisão, né? Até 1986, presta atenção, em 86, Loretta Young ainda atuava na TV, bateu o recorde da nossa Hebe Camargo aqui, vamos ver se a Hebe consegue bater o recorde dela, né? Ela nos deixou, a Loretta, em 12 de agosto de 2000, aos 87 anos de idade. Então tá aí a lembrança da Loretta Young para você. Vou mostrar o meu livro. E não tem mais, que é o Histórias de Mulher. Você só consegue comprar ele, tem mais alguns livros só, alguns exemplares, pelo meu site você consegue comprar. Mas eu quero mostrar esse novo aqui. Esse aqui é os 50 anos da Rosa. Esse livro eu escrevi para contar a história da Sociedade Pestalozzi em São Paulo, que fez 50 anos agora no final de 2002. Então esse livro é beneficente. Se você comprar, você vai estar ajudando as crianças da Sociedade Pestalozzi. O telefone está ali na sua tela, ó, 6905 3048. Você pode ligar para lá e comprar esse livro, né? Você faz um depósito em nome da sociedade, recebe o livro e você vai estar ajudando as crianças da Sociedade Pestalozzi, que é tão importante isso. Você sabe que a Sociedade Pestalozzi cuida das crianças especiais e as reintegra à sociedade, né? Elas aprendem a ler e escrever, elas aprendem um trabalho, um ofício. Algumas dessas crianças saem da sociedade para um emprego mesmo. Aprendem também a conviver melhor dentro da própria família, a fazer alguma coisa dentro de casa, arrumar gaveta, ajudar a mamãe a limpar a casa, lavar prato, sei lá eu, mas fazer um trabalho, ser útil, né? E não mais aquelas crianças especiais jogadas, segregadas, como a gente, infelizmente, ainda vê por aí na nossa sociedade, né? Então, tá bom. Olha, você sabe que eu só indico coisa séria para você aqui no nosso indicador de saúde, né? Aqui não tem remédio milagroso, não tem aquelas coisas, né? Não tem, só tem coisa séria. Então, vamos lá, Marinaldo.
Roda aí o nosso indicador de saúde. Sucesso nos Estados Unidos há 4 décadas está no Brasil a Sinful Colors, o melhor em cosméticos. Mega linha de cores, produtos hipoalergênicos com vitamina E, emolientes e filtro solar. Eu uso. E você? Solicite um representante. Coração das Mulheres é o tema de hoje no seu Saúde Feminina, né? Nós estamos ao vivo com você no nosso primeiro programa ao vivo do ano. E eu estou aqui com muita alegria recebendo mais uma vez a doutora Estela Maria Grespan, que é cardiologista, e pela primeira vez no Saúde Feminina, doutora Elizabeth Alexandre, que também é cardiologista. Obrigada, doutoras, pela presença. Eu tenho que ir agora, sabe para onde, né? Para aquele intervalinho, mas eu volto exatamente em 1 minuto e 45 segundos pela sua Rede Mulher, a sua nova imagem. Até já. Vem aí! Nós já estamos preparando um novo programa para você aqui na Rede Mulher. Olha só, dicas especiais, assuntos super importantes do nosso interesse e atividades que com certeza vão tornar o nosso dia a dia muito mais fácil e gostoso. Vale a pena conferir. Eu estou te esperando. Em janeiro, aqui na Rede Mulher, a sua nova imagem. Brasileiro torce, vibra, fica orgulhoso a cada vitória. Sabe que uma nação se constrói com união e vontade de vencer. E aí, pessoal, vamos deixar para amanhã o futebol. Agora é hora do alistamento militar. Você que completa 18 anos em 2003, compareça à junta de serviço militar mais próxima de sua residência e faça seu alistamento militar no período de 2 de janeiro a 30 de abril. Servir a pátria é construir uma nação forte. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Sessão de cinema. Sara é uma mulher muito especial. Eu quero ir falar com o juiz para morar sozinha. Ela vai ser adulta aos olhos da lei, mas não será capaz de viver sozinha. Ainda será uma deficiente. Lutando para superar suas próprias limitações. Ela não é capaz de tomar decisões, ela não sabe julgar. Ela perdeu o número do telefone. E vencer um cruel preconceito. Quer colocar minha mãe em uma instituição, não é isso? Você vai se emocionar com O Mundo de Sara. Você não estraga a minha vida. Você é minha vida. Domingo, 1h30 da tarde, na Sessão de Cinema. Oi, minha amiga, seu programa Saúde Feminina, hoje no seu primeiro programa ao vivo nesse ano, né? Se você quer fazer sua pergunta, o nosso tema é o coração das mulheres. Se você tem alguma dúvida, quer se prevenir, ou se você já sofreu algum problema no seu coração, não estou falando daqueles problemas amorosos, afetivos, estou falando de problema de saúde, né? Você pode fazer sua pergunta pela nossa central de atendimento. 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones. E 50 51 34 68 é o fax. Estou esperando a sua pergunta. Estou aqui com muita alegria com a doutora Estela Maria Grespan e doutora Elizabeth Alexandre, que são cardiologistas. Doutora Elizabeth, por que aconteceu isso com as mulheres? Antigamente, a causa primeira de morte das mulheres não era o nosso coração, era o que aconteceu, o que mudou. Exatamente. A mudança, eu acho que basicamente a mudança no estilo de vida da mulher, né? E os novos hábitos que ela adquiriu. Então, hoje, por exemplo, nós temos um grande problema com o tabagismo. Ele se reveste de uma enorme importância como fator de risco para angina, para infarto, e principalmente em mulheres mais jovens. Então, nós, de uns tempos para cá, começamos a receber mulheres mais jovens infartadas. E quando a gente vai estudar as razões disso, a gente vai encontrar o tabagismo como um grande fator de risco, além, evidente, das mudanças de estilo de vida, né? O estresse que a vida da mulher moderna acrescenta à vida dessa mulher, porque essa mulher trabalha fora, ela é provedora do lar e ela não deixa de ter as funções do lar. Então, essas situações todas, e mais os fatores de risco já clássicos, conhecidos, como diabetes, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, isso tudo
promoveu, então, essa elevação da doença cardiovascular como primeira causa de óbito para as mulheres. Agora, as mulheres de hoje também usam, né, há 40 anos que elas usam o estrogênio. Muitas das pílulas, a maioria delas, tem combinado estrogênio e progesterona, não é? Exato. Mas eu nunca consegui compreender como é que o estrogênio da pílula é um fator de risco para o coração e como é que o estrogênio da reposição hormonal é um fator de proteção para o coração. A senhora podia falar um pouco sobre isso? Então é o seguinte, na pílula anticoncepcional, o estrógeno utilizado é um sintético, é o etinil estradiol, ele é sintético. E o estrógeno usado na reposição hormonal é um estrógeno natural. Então, no início do advento da pílula, usava-se o etinil estradiol numa dosagem extremamente elevada. E essa dosagem elevada de um hormônio sintético extremamente mais potente que o hormônio natural causou realmente muitos problemas cardiovasculares, tromboses, embolias. E com o passar do tempo, a pílula continuou utilizando o estrógeno sintético, só que foi havendo uma redução na dosagem. Então, hoje, as pílulas mais usadas hoje têm uma dosagem muito baixa e quase já não se revestem mais de problemas para as mulheres. Na terapia de reposição hormonal, o que se usa são os estrógenos naturais. E os estrógenos naturais, sim, a gente tem inúmeras evidências laboratoriais de proteção para o coração da mulher. Talvez a gente esteja, nesse momento, tendo problema com dosagem ou duração do tratamento. Mas ele sendo natural, ele realmente não vai provocar aqueles problemas todos que o sintético em alta dosagem provocava. Aí a diferença, tá vendo, minha amiga? Agora, doutora Estela, como é que é essa coisa do risco? O risco é maior quando a gente é mais velha ou quando a gente é mais nova? Como é que funciona isso? Bom, o risco é sempre maior quando a gente é mais velha, pela simples razão de que nós estaremos mais expostos ao risco. Quanto mais tempo de vida, mais tempo de exposição a todos esses fatores que a doutora Elizabeth levantou. E ainda se agregam outros fatores, né? Que os fatores de depressão, os fatores da idade, da solidão, da perda dos entes queridos, né? E também da má alimentação, que isso é muito comum em idoso, particularmente o idoso solitário. Ele come mal, ele fica com chá e torrada, café com leite, deixa de tomar, de comer frutas, comer verduras que contêm nutrientes essenciais à saúde. Hoje nós estamos pesquisando novos fatores, além dos já conhecidos. E eles também estão intimamente ligados ao problema nutricional, né? Afora isso, é o tempo, como eu lhe digo, né? Eu costumo sempre fazer a comparação do coração com a bomba d'água e os nossos vasos sanguíneos com o sistema de encanamento. Uma coisa é você morar num apartamento novo e a outra você morar num prédio com 30 anos. Os encanamentos, logicamente, né? É o mesmo caso do coração. Assim, numa linguagem mais simples, né? É o tempo de exposição, é o maior fator. As nossas artérias vão entupindo com o tempo? Elas vão voltando àquela imagem. Eu gosto muito de imagens, né? Se você, uma semana depois de você ter entrado no seu apartamento novo, quando você introduz o dedo no ralo, você sai gordura no seu dedo, que não tinha antes. É a mesma coisa. O processo de envelhecimento e de deposição de gorduras e outras substâncias nas nossas artérias acontece desde o nascimento. E são precipitados, ou são em maior ou menor grau, dependendo do conjunto, de uma soma de fatores, né? Nos quais, inclusive, o genético. Então, por isso é que a obesidade é um fator de risco para o coração? Sem dúvida nenhuma. A obesidade é um fator de risco, particularmente, hoje nós damos mais importância à obesidade no território do estômago, da barriga, propriamente dito, do abdômen, do que a obesidade geral, inclusive. É mais importante.
Porque essa gordura, que nós chamamos de gordura visceral, que não é essa gordura que está embaixo da pele, ela se deposita nos órgãos, particularmente no fígado, dando o fígado gorduroso, que muita gente vê hoje quando faz um ultrassom de abdômen. É um depósito de triglicérides, aumenta o colesterol, as células pancreáticas vão sendo substituídas por gordura, começa a haver uma deficiência na produção de insulina, ou mesmo que não haja, existe maior dificuldade da insulina penetrar nos tecidos, que nós chamamos de resistência insulínica, e tudo isso faz um conjunto que hoje nós chamamos de síndrome plurimetabólica, e é para nós o maior desafio hoje. Agora, sedentarismo é para o coração, né? O que seria a atividade física mínima, digamos assim? O que seria a caminhada de 30 minutos, como tantos médicos preconizam, os ginecologistas, principalmente para as mulheres de mais de 40? Isso já é suficiente para a gente estar prevenindo? É sim, viu, Isabel? Eu acho que 30 minutos todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, já modifica muito do metabolismo da mulher e agrega mesmo grande proteção. E recentemente os trabalhos até compararam exercícios vigorosos com exercícios mais tênues e viram que, em termos de proteção para o coração da mulher, o exercício tênue, 30 minutos de caminhada todo dia ou 3 vezes por semana, agrega a mesma proteção que exercícios mais vigorosos. Então, é importantíssimo e dificilmente não há quem não possa fazer 30 minutos de caminhada todo dia, né? E isso dá uma vantagem enorme em termos de proteção ao coração da mulher. Posso fazer 15 de manhã e 15 de tarde? Pode. Acumulando também dá certo? Também dá certo. Dependendo da sua atividade profissional, você pode até arrumar um esquema de parcelar esses 30 minutos, né? Mas você vai ter a mesma vantagem. Aí, tá vendo, minha amiga? Mexa-se, não tem jeito. A gente tem que se mexer, comer bem, tudo isso para levar uma vida saudável. Quer fazer sua pergunta? Ainda dá tempo. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones. O fax é 50 51 34 68. Adivinha para onde eu vou agora? Você já sabe. Para aquele intervalinho, mas eu volto exatamente em 1 minuto e 38 segundos pela sua Rede Mulher. Fui. Brasil Logística e Transportes. Não perca no Brasil Logística e Transportes de hoje o debate sobre o caminho do transporte no Brasil. Nós vamos conversar sobre o modal aquaviário com o professor Paulo Fernando Fleury, diretor do Centro de Estudos de Logística do COPEAD, e com Cláudio Decour, vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima. Brasil Logística e Transportes, hoje às 9h30 da noite, aqui na Rede Mulher. Brasil Logística e Transportes. Hoje, 9h30 da noite. Deixa que eu tenho namoro. Pois não? Boa noite. Boa noite. Como vai? O senhor escovou os dentes hoje? Eu já. Já quantas vezes? 3. Direitinho, em todas as direções? Também, mas quem é o senhor? É sua esposa? Tem coisas que você faz todos os dias sem precisar ser fiscalizado. A senhora já escovou seus dentes hoje? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Os ovos do mosquito da dengue ainda estão por aí. Continue tomando as medidas de prevenção. Não dê mole pro mosquito da dengue. Ministério da Saúde. Pauta Livre. Liliane Ventura convida você para um programa atual e dinâmico, entretenimento e debate, trazendo a informação até você. Um programa interativo onde você participa por fax, telefone ou e-mail, tirando todas as suas dúvidas. Você não pode perder as atrações e os assuntos sempre atuais em discussão no Pauta Livre, ao vivo com Liliane Ventura. Hoje, 2 da tarde. Oi, minha amiga, eu
seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre o coração das mulheres. Doutora Estela Maria Grespan e doutora Elizabeth Alexandre, que são cardiologistas, são as minhas convidadas de hoje, né? Quando nós fomos para o intervalo, já falamos tudo para você, antes de ir para o intervalo, sobre a prevenção. Tudo não, mas o mais importante, né? Não fumar, se alimentar direito, caminhar, fazer alguma atividade física, não é isso? E a gente vai conseguir se prevenir aí do infarto. Mas depois que o infarto já aconteceu, doutora Estela, como é que fica a vida da gente e como é o tratamento? A gente vai passar necessariamente por cirurgia? É sempre uma coisa tão difícil de se lidar? Não necessariamente, mas de modo geral nós temos uma rotina. Após um infarto, nós procuramos sempre fazer um estudo das artérias coronárias, um estudo invasivo, que é o cateterismo, popularmente chamado, que é a cinecoronariografia. Essa que vai nos determinar que tipo de tratamento é o mais adequado. Então, através do estudo das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, nós podemos avaliar quantas estão comprometidas, qual é o grau de comprometimento, o grau de obstrução, entupimento dessas artérias, né? Se o caso, então, pode ser de tratamento clínico ou se está indicado fazer uma dilatação através de um balão, que é um procedimento cirúrgico, mas feito através de um catéter, né, que é a angioplastia, ou a cirurgia. Duas coisas eu quero ressaltar. Existe a indicação médica, não é? Mas o paciente não é obrigado a aceitar, porque o corpo dele é inviolável. Então, isso nós tentamos, quando nós vimos a gravidade, nós tentamos seduzir o paciente para que ele siga a nossa orientação. Mas ele pode não querer seguir. E mesmo nesses casos em que ele não quer seguir essa orientação, existe o tratamento clínico. Porém, a cirurgia e a angioplastia não invalidam o tratamento clínico, porque nós falamos aqui que é uma deposição de gordura nas artérias, né? Então, é um processo contínuo até o dia da nossa morte. Então, você faz uma cirurgia, seja por cateterismo, seja com o peito aberto, mas o tratamento clínico continua até o final da vida. Tá certo. Isso tem que ser bem colocado. É sobre isso que me pergunta aqui a Maria do Cambuci, doutora Elizabeth, que ela diz que tem 42 anos, já teve um infarto, e ela pergunta se ela vai ter que passar a vida inteira dela controlando a alimentação e tomando remédio, enfim, como é que vai ser essa sobrevida dela? Provavelmente ela vai ter que fazer controle mesmo alimentar e de peso. Por quê? Porque ela precisa ter peso adequado, controle da pressão arterial, controle de colesterol, controle da glicose, da glicemia, vai realmente ter que tomar alguns medicamentos. Tá? Alguns medicamentos acompanham o paciente para o resto da vida. Por exemplo, eu vou te citar um que todo mundo sabe e é o mais utilizado, que é a aspirina, né? Então, esse medicamento ele é fundamental para o acompanhamento do paciente depois que o paciente já teve ou o diagnóstico de angina ou um infarto. Ou se ele fez a angioplastia, colocou um stent na artéria coronária, ou se ele foi submetido à cirurgia de revascularização, a ponte de safena, a mamária. Ele sempre vai ter que fazer controle dos fatores de risco e o uso de medicamento, principalmente a aspirina. Ele só não vai usar aspirina se ele tiver contraindicação. Aí a gente usa outros medicamentos. Agora, doutora Estela, depois que teve o infarto, como é que fica a atividade física? E a vida sexual? Continua tudo normal? Pode continuar a fazer ginástica? Pode continuar a fazer amor? Pode sim. Nós costumamos dizer o seguinte, que nós acabamos de recomendar exercício físico. Porém, todo exercício físico, se for uma caminhada normal de rua, tudo bem. Mas onde for uma caminhada mais vigorosa, ou dançar, que hoje é bastante comum, toda mulher e homem, né, acima dos 40, 45 anos, necessitam fazer um teste ergométrico na esteira. A mulher ou o homem infartados, né, eles também.
dentro dessa periodicidade que eles vão ao médico, eles devem ser submetidos a um teste de esforço, né, que vai nos determinar qual é o nível de exercício, qual é a meta de exercício para ele, quais são as bases. Se for um caso mais grave e tudo, existem hoje centros de reabilitação, né, sob supervisão médica. É lógico, o indivíduo que teve um infarto, ele não pode ir para uma academia do bairro, né, e fazer exercício junto com o outro. Com um rapaz de 20 anos que não teve nada. Então, tudo isso tem que ser adequado e o cardiologista, baseado em todas as evidências que ele tem, porque existem infartos e infartos, né? Baseado nesse leque de exames, ele estará determinando. A atividade sexual também não está proibida e ela faz muito bem para a saúde, né? Nós temos muito poucos casos em que houve morte durante o ato sexual ou nos momentos que sucedem o ato, que talvez seja um momento até de maior delicadeza para o coração do que o ato em si. Observamos algumas diferenças também. O ato sexual realizado com o cônjuge, ele determina o menor gasto energético, o menor estresse do que quando é com um caso amoroso, extraconjugal. Mas ele pode usar medicamentos, inclusive, para melhorar a sua disfunção de potência, no caso dos homens, mas tudo sob supervisão. Tendo com o médico ali juntinho, né? Não juntinho na hora de sexo, mas juntinho na vida, né? Com você te acompanhando. E como é que fica a terapia de reposição hormonal para as infartadas? Pois é, os estudos mais recentes, eles passaram a contraindicar a utilização da reposição hormonal em mulheres que já têm o diagnóstico ou de angina ou infarto. Então, a partir de 1998, os estudos começaram a mostrar maior número de complicações em mulheres que já tinham esse passado. Tá? Então, hoje, e agora no ano 2002, nós tivemos publicações importantíssimas mostrando que a terapia de reposição hormonal está contraindicada para as mulheres que já sofreram doenças cardíacas. A terapia de reposição hormonal, mesmo para as mulheres que não sofreram, que não tiveram qualquer manifestação de doença cardíaca, ela não deve ser utilizada com o intuito de se fazer prevenção de doença cardiovascular. Esses estudos publicados no ano 2002 mostraram claramente isso. Você pode utilizar a reposição hormonal para outras indicações. Por exemplo, a reposição hormonal é excelente para controlar os sintomas da menopausa, né? As ondas de calor, os fogachos. É muito boa para fazer prevenção de osteoporose, mas ela não se presta a fazer prevenção de doença cardiovascular. Isso já está absolutamente estabelecido. Que era verso antigamente, né? Eu já recebi médicos aqui que achavam que sim, que achavam que não, e agora com os estudos já se mostrou que não é mesmo, porque em termos de prevenção para doença cardiovascular, ela está contraindicada. Ok. Bom, aí, temos só mais um minutinho de programa, né? Queria ainda perguntar sobre o que acontece com o diabetes aí nessa história. Quem tem problema cardíaco e diabetes também. Bom, o diabetes, eu acho que é quase que sinônimo de problemas cardíacos. É a doença que, junto com a hipertensão arterial, elas são as duas maiores causas de problemas cardíacos. Então, o diabético, ele tem que ter, mesmo não tendo manifestação de doença cardíaca, ele é tratado como se fosse. Todos os parâmetros que nós usamos para uma pessoa infartada, nós usamos para quem é diabético, mesmo não infartado. Ok.
Quero agradecer muito a presença da doutora Estela Maria Grespan e da doutora Elizabeth Alexandre, que eu recebi hoje pela primeira vez aqui no Saúde Feminina, a doutora Elizabeth, e lembrar você que amanhã nós estamos aqui de novo ao vivo a partir do meio-dia e vamos falar sobre um assunto super importante, que é a dependência química no esporte. Fica ligada, você que está indo à academia e está tomando alguma coisa para melhorar o seu desempenho. Você não pode perder. Até amanhã.